Olha, 1 hora e 49 minutos. Antes da gente voltar a falar a respeito sobre conflito agrário aqui no Acre, tem aqui uma situação que eu vou chamar, não tem nada a ver com o conflito agrário, que eu vou falar aqui agora. Pode apertar o biloto aí, Miqueias, por gentileza? O Ministério Público do Trabalho é preciso intervir nessa situação. Estou aqui com pelo menos umas 3 mensagens. E todo dia, vou falar hoje porque todos os dias telespectadores chamam a atenção em relação a esse problema com as empresas terceirizadas. Essas empresas desrespeitam a classe trabalhadora um dia após o outro. E o Ministério Público do Trabalho, eu não sei, porque o trabalhador está se sentindo completamente desassistido, não é? As empresas atrasam o salário com a alegação de que o governo ou as prefeituras não fazem o pagamento, não fazem o repasse. O que é uma desculpa meio amarela, porque essas empresas elas têm que ter um caixa de pelo menos, se a memória não me falha, são 3 meses, que elas têm que ter ali de poupança justamente para se precaver em relação a esses constantes atrasos no pagamento por parte dos governos, não é? Mas o trabalhador não pode ficar vulnerável a esse ponto. Ele trabalha, ele tem que receber. Sim, até Simples vou assim. fazer uma Pois não, intervenção, Itaã. No tempo do Tião Viana, nós conseguimos formar em lei que o Estado só passa o dinheiro para essas empresas se elas comprovarem o pagamento mensal com os encargos sociais. Se elas não tiverem isso, o Estado não repassar o dinheiro. E nós também realizamos TAC no Ministério Público do Trabalho com as empresas que atrasavam, e aí o Ministério Público do Trabalho passou a permitir o Estado pagar a folha das empresas que não pagavam. Porque muitas empresas recebem o dinheiro, não pagam o trabalhador. E tem casos que é o próprio Estado que está atrasando o pagamento. Então, se é o Estado que está atrasando, o Ministério Público Federal faz a obrigação deles pagarem. Então é necessário fazer isso. Só que a gente visita as escolas onde está a maioria dos terceirizados, eles têm até medo de dizer qual é a empresa que trabalha. Difícil. É. Professora, esse problema que a senhora pontuou aí em relação ao sul do Amazonas, nós estamos vivendo aqui no Acre coisa semelhante. E aqui eu vou destacar, porque eu já disse sobre isso em outras ocasiões, aqui mesmo no Gazeta Entrevista, ali na Floresta Estadual do Mogno e na Floresta do Rio Gregório. E, as autoridades estão sabendo, e eu queria saber da senhora, na condição de presidente da federação, o que está com planejamento aí para a gente poder atuar nisso? Ela tem mais de 130 quilômetros de extensão, esta floresta que é estadual. Foi o Estado que criou. Infelizmente, ela está desprotegida, porque quem deveria estar protegendo essas florestas é o Estado, e faz muito tempo, infelizmente, as pessoas dizem que eu gosto de brigar com esse governo. Não é, eu falo o que é real. Este governo não está protegendo as florestas do Estado, porque iniciou esse processo de ocupação, de invasão, e não se tomou as devidas providências. É necessário que o Estado ele faça essa intervenção. É o papel e a responsabilidade dele. E problemas, por exemplo, problemas de presença de facção na Floresta Estadual do Antimari, que isso já foi objeto de várias reportagens. Agora, essa especulação que acontece em terra pública, as autoridades estão sabendo e não estão reagindo. Não à toa, professora, são todas áreas próximas à BR, né? Sim. Não é de se admirar, né? Para surpresa, né? De 0 pessoas, né? Então, mas nessas áreas tem as famílias antigas. E aí, às vezes, a gente encontra alguns conflitos com relação a essas coisas. Tem momento que o Estado tem uma ação dura, excessiva. Foi o caso que ocorreu na Floresta Antimari, que o lá pegava os poceiros e prendiu. Levava lá para a Sena Madureira, deixava os coitados lá. Foi preciso a gente ir lá fazer uma intervenção e no piloteio florestal devido ao excesso. Aí outros não ocorrem. Aí a gente pergunta por quê, que umas é tão dura e outras não ocorrem. E aí você vai avaliar e observar o que tem por trás, são pessoas que estão vinculadas diretamente com o governo, com o Estado. Pessoas que têm um vínculo
muito grande político com os governantes. Aí em áreas invadidas, essas famílias acabam sendo ressarcidas, indenizadas rapidamente, coisa que normalmente não acontece. Sim, Coisa que normalmente não acontece. Na sua avaliação, por que nós temos uma percepção de que no Acre não tem conflito agrário? Por que há essa percepção, né? Aqui a gente não enxerga a coisa como no Mato Grosso, Rondônia, aqui a coisa parece que está tudo bem, mas não está. É porque, na verdade, Itaã, as pessoas não dão muita importância para isso, porque elas estão presentes. E a gente está sempre fazendo movimento justamente por isso. Ocupação no INCRA, ocupação na Defensoria Pública, isso tudo sai na mídia. Mas isso não é coisa que chame a atenção da população, da sociedade. Está anestesiada em relação a isso. Porque é no campo, entendeu? Não está na cidade. Mas as denúncias, elas são feitas. É porque não é prioridade, não é a pauta na sociedade. Por isso que ela não tem tanta amplitude como tem outros temas. Mas ela existe uma atuação grande do movimento sindical, do movimento social. Eu, enquanto presidente da CUT, nossa, vivia o tempo todo na mídia, na TV, fazendo essas denúncias, corre para aqui, corre para acolá. E não deixamos de fazer isso, então é porque ela não é uma pauta eminente na sociedade. Por isso que muitos trabalhadores são assassinados, como você falou, que o homem foi carbonizado. Lá no Cassiriã, o fazendeiro mandou matar, que o trabalhador era conhecido como João Doido. Foi comprovado que ele mandou, foi pego em flagrante, que ele mandou assassinar o rapaz, prenderam este fazendeiro, aí disseram que não era na jurisdição do Acre. Aí soltaram. Aí nós fomos lá bater um ponto onde ele tinha sido assassinado e tinha sido, sim, na jurisdição do Acre. Aí tinham soltado ele, até hoje ele está livre, mas prenderam um outro, condenaram o que realmente matou e tocou fogo, né? Mas teve um mandante que está livre. Então isso sempre aconteceu no nosso estado. E isso acontece demais. Quantas reintegrações de posse a gente não freou, né, com a parceria do Ministério Público, da Defensoria Pública, das famílias. Tem sido parceiro? Teve um período que sim, mas nos últimos tempos a gente não tem conseguido resultados positivos com o Ministério Público. Órgãos como o INCRA, aqui no Acre, e o ITERACRE, de que forma eles podem ser mais atuantes? Por exemplo, nessa região ali de Tarauacá, de Feijó? Nesse caso que é do Estado, é o Interacre que tem que ter uma ação incisiva, é responsabilidade do Interacre, essa área que está floresta. Mas, infelizmente, a gente não teve muito diálogo com este governo, até porque ele não aceita as críticas e nem as nossas propostas de resolução dos problemas. Nós acompanhamos algumas, tipo assim, lá em Capixaba tem uma floresta estadual. Queriam tirar as famílias, nós fomos dialogar com eles, porque já é uma área totalmente já fora do perfil, que eles poderiam estar fazendo um agrovila? Vila, algo assim dessa forma. Queriam expulsar, mas a gente conseguiu, através de uma boa conversa, não expulsar as famílias. O caso que estava tendo lá no Antimari, também conseguimos amenizar. Agora nós vamos nesta área, tem reunião amanhã, nós vamos lá ouvir as famílias e ver o caminho que nós vamos fazer. Mas com certeza nós vamos no Interacre, para que eles tomem as devidas providências de proteger os antigos poceiros, e com certeza esta floresta ela está dentro da garantia da sobrevivência dos poceiros, e é necessário que eles tomem providências. E a gente sabe que tem pessoas lá que estão fazendo esta ocupação, que estão diretamente vinculadas com o latifundiário, que é a prática que tem aqui. A grande maioria dessas grandes fazendas, elas ocuparam as áreas públicas. Mas como tem influência nos governos, porque elas conseguem eleger seus governos, seus mandatários, e permanecem até hoje. E as famílias são expulsas do seu habitat natural. E a informação que eu tenho é de que eles são meio bravos. Assim, se houver algum tipo de intervenção, esses, digamos, novos ocupantes, eles prometem até interromper a estrada, fazer um barulho por ali. Olha, o Itaã, tenho 20 anos de movimento. Barulho não incomoda, né? Não existe brabo para as forças militares. Eu já vivi essas experiências, a gente fica por um determinado tempo, mas você não consegue manter a massa, o povo. Porque o poder da justiça, a figura do policial, ela é muito grande, amedronta muitas pessoas.
Eu, pessoalmente, não tenho medo, que eu dialogo bem com os PM aqui do Acre, a gente tem uma ótima relação, a gente se respeita. Tem que ser na base do diálogo, né? Porque nos seus músculos aí tá difícil. Mas independente dessa boa relação, quando eles vão fazer o seu papel, eles fazem, realizam. Né? Então, e dizer que tem um brabo, isso, aquilo, outro. Uma vez uma pessoa me ligou, ia ter uma reintegração de posse. Ah, porque vai ter derramamento de sangue, porque nós vamos não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, querido, vai não. Quando chegar aí a PM armada até os dentes, todo mundo corre. E é o que acontece. Né? Precisa ter a força, a presença da figura da polícia. Não é? O Júnior Evangelista, o presidente do bairro da Nova Estação, está ligado no programa, gostando da conversa. Obrigado, Júnior, pela tua participação. Professora, eu queria saber da senhora o seguinte, o que a federação entende como estratégico para esse ano? Quais são as ações que vocês já poderiam destacar? Olha, nós vamos aproveitar para ter maior atuação nessa questão da regularização fundiária. Regularização fundiária, porque a grande maioria dos trabalhadores rurais do nosso estado estão em áreas de posse. Cobrar do INCRA assentamento nas áreas, essas arrecadações, tanto no sul do Amazonas como aqui no nosso próprio estado. E o movimento tem uma esperança com o governo Lula, nesse sentido da regularização fundiária, nesse sentido da reforma agrária. Porque no período do governo Lula nós tivemos grandes avanços na questão da criação de assentamentos, regularização de muitas áreas, e com o governo Bolsonaro nós tivemos um avanço muito grande da questão do latifundiário se apoderar das áreas públicas. Então o conflito está muito forte, porque teve um período que eles ficaram um pouco recuados, mas com o governo Bolsonaro eles deram um grande passo, um grande avanço. E todo mundo busca ter isso, porque, como se diz, a figura do agronegócio, da grande produção, da monocultura, ela é necessária. Mas também ela não pode esquecer que o mundo, o Brasil, o Acre, precisa do pequeno produtor, da agricultura familiar para produzir o alimento. Você imagina se deixar de produzir o alimento, como que nós vamos nos alimentar? Não terá mais. Vamos entrar numa crise alimentar. Então, um depende do outro. Eu acho que precisa muita consciência por parte destes e de todo mundo, e o Estado ter um papel decisivo, e está na resolução desses problemas que existentes já há bastante tempo, né, no nosso Estado. Olha aqui, tem uma pergunta para você que é a seguinte, pergunta para ela sobre o assentamento Bonal. Eu vou acrescentar aqui que isso aqui é uma área danada, né? Uhum. E a última vez que eu estive lá foi inclusive na época do presidente Lula. Teve um grande evento que aquela área ali foi apresentada pelo então presidente. Desenvolvimento sustentável. Como um exemplo, exatamente, de uma espécie de reforma agrária para a Amazônia, tinha que ser daquele jeito. Pouco tempo depois, menos de 4 anos, já na gestão do ex-governador Tião Viana, havia 4 pontos de venda de drogas dentro do assentamento Bonal. E a situação me parece que não mudou. E aí? Isso é a falta da presença do poder público. Quando não tem a presença do poder público, isso tudo acontece. Fizeram um projeto muito bonito, no primeiro momento ele sim era um grande gerador de renda, mas infelizmente o poder público abandona, deixa na responsabilidade quem não tem o poder de estar fazendo, porque eles precisam do empreendimento com financiamento. Então isso não ocorre, a infraestrutura, para que eles estejam produzindo sempre. É necessário, aí tem que ter uma organização da associação para ficar cobrando, buscando as soluções. Faltou o governo ali então, né? Falta a presença do governo do estado em ajudar com que esses assentamentos eles sejam produtivos. Não adianta, Itaã, o INCRA está criando assentamento e jogar as pessoas lá. Eu fiz várias representações no Ministério Público Federal de assentamentos que foram criados que a pessoa não consegue nem chegar lá. Em Tarauacá tem 2 assentamentos, aonde as pessoas para chegar, o homem é por dentro da mata, não tem nenhum rio para eles chegarem. Chegaram lá empurrando uma canoa nas grotas. Aí levaram 4 sacolões, acabou, não tinham o que fazer, no meio da mata. Aí os coitados vieram arrastando a tal da canoa. Rosana, não tem como ficar. Fomos para o INCRA. Aqui, vizinho no Bujari, um assentamento de 30 anos, não tem nada, Itaã. Que adianta criar assentamento sem a infraestrutura necessária para a produção? Os assentamentos tem que ter a escola, tem que ter o posto de saúde, tem que ter os ramais, tem que ter a presença do extensionista,
para ajudar rural, na produção, o investimento, o financiamento, o crédito, para que eles possam fazer isso. E existem os recursos para a agricultura familiar, mas se o Estado não estiver presente para auxiliar, porque o povo do agronegócio pensa de negócio, capital, né? O pequeno produtor, ele pensa na sobrevivência, comer. Então precisa estar ali presente para ele ter uma outra lógica de produção, de desenvolvimento, com a presença do poder público, com as políticas. O que o governo do estado não pode, né, é ter o raciocínio do tipo, isso aí é um projeto de assentamento do INCRA, então, portanto, é papel do governo federal. Não. É essa postura que não é admissível. Né? O INCRA, ele, ao fazer esses assentamentos, tem que estar com a infraestrutura completa. E o governo do estado Mas quem parceiro. vai tomar de conta são as prefeituras e os estados com as políticas para chegar lá e realmente ele ser produtivo. Não só para a alimentação dos assentados, mas também para a venda, para a cidade, para alimentar a gente que fica aqui, que o produto chega super caro, né? Por exemplo, o telespectador está falando aqui, a fábrica de palmito lá faliu. Eu não sei se faliu, porque inclusive a UFAC tem um trabalho de assessoramento ali, junto com o pessoal ali, da produção de polpa de fruta também, não sei se faliu, mas não está andando como deveria. Não, tá aquela coisa. Eu tive lá recentemente, na Bonal, né, ele tem alguns que conseguem ainda produzir alguma coisa, mas não é a grande maioria, é pouco demais. O sonho daquele negócio, ele acabou porque pessoas interromperam esse sonho. Quando o Estado deixa de estar presente, auxiliando, o sonho é interrompido, porque o produtor ele vende só para comer. Como é que ele vai fazer um investimento nessa produção? Na árvore que produz o palmito, tem que ter para que ela, né, seja produtiva sempre, se renovando. Como não existe, acaba o sonho, pronto, tudo, né? A ausência também do Estado do Estado e das instituições financeiras também. Agora, tudo bem que a gente não vai esperar solidariedade de banco, mas, bom, primeiro que os bancos oficiais deveriam ter uma outra postura, mas se não tiver projetos e governos fomentando esses projetos... Aí tem uma lascou. questão, tem recurso para a agricultura familiar. Aí aqui na Amazônia, eu falo na Amazônia, os financiamentos, a grande maioria, o produtor é inadimplente, porque eles não respeitam a nossa condição amazônica. Nós temos um calendário amazônico diferente dos outros. As regras do banco igual lá do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, que na Amazônia não funciona. Quando libera o crédito, ele não tem mais como produzir, porque chegou o período que não pode. Mas eles não fazem essa adaptação, não existe esse calendário amazônico. Ele é necessário existir. Porque quando libera o crédito, inverno ele vai produzir o quê? Até por uma questão do seguro, não tem um seguro? Na Amazônia não tem seguro para a agricultura familiar. Veja que teve alagação, perdeu tudo. Eles não tiveram um seguro para pagar o financiamento. Então precisa essas coisas serem pensadas. Tem um calendário amazônico, tem uma política respeitando essa diversidade que nós temos aqui na Amazônia. Então não existe como ele não produziu, como é que ele vai pagar o financiamento? Se ele não teve a produção para comercializar e ter o dinheiro. Bom, professor, eu queria aproveitar esse restinho de tempo que nos resta para falar um pouco a respeito de educação, aproveitar a sua participação aqui. Então, em relação à Federação dos Trabalhadores Rurais, regularização fundiária é a meta de vocês para esse ano. E desenvolvimento da agricultura familiar, da pequena produção e comercialização. A gente tem um tripé. Mas para ele produzir, ele precisa ter financiamento, crédito. Ele só vai ter se a área dele estiver regularizada, tiver documento. Então ela parte de ter documentação para poder ter os outros passos de produção e desenvolvimento. E sobre educação? O governo Lula apontou aí um reajuste para a classe do magistério. E isso foi combinado com os prefeitos? Como é que está essa confusão? Não, essa questão do reajuste é só para os professores. É uma lei criada pelo próprio Lula no seu primeiro governo, que na lei já diz que ele tem que ser reajustado anualmente. Então, assim como nós dissemos com o Bolsonaro, ele não está sendo bonzinho, está dando, ele está cumprindo com a própria lei que ele criou, que anualmente ele tem que ser reajustado. O ano passado foi 33,24, este ano ficou 14,95, somente aos professores de nível médio, que é o piso inicial. Mas ele deve respeitar a estrutura de carreira dos planos, dos PCCR.
coisa que não se respeita, poucas prefeituras. Quem respeitou foi Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul? Cruzeiro não respeitou porque o nível superior ficou praticamente igual o magistério. Aqui, Rio Branco, o prefeito aqui respeitou. Epitaciolândia e Rio Branco. Que respeitou, por exemplo, olha, a nossa tabela, até abril do ano passado, nós tínhamos a diferença de 39% do nível médio para o nível superior. O governo destruiu essa nossa tabela e deixou 5,42%. Ou seja, nós temos somente 5,42% do piso de magistério para o nível superior. Praticamente o mesmo valor. Não tem diferença nenhuma na prática. Não, mínima. E aí já anunciou, o secretário, inclusive, fez uma entrevista aqui dizendo que esse reajuste ia pagar em fevereiro, retroativo a janeiro. Isso, ele disse porque isso. Esse reajuste anualmente tem que ser feito em janeiro. Anunciou o reajuste de pagamento de janeiro. Acontece que nem todas as prefeituras estão pagando agora no mês de janeiro e o Estado já se pronunciou que vai pagar em fevereiro, retroativo a janeiro. Também tem um compromisso que é voltar os 10% da referência. A tabela, a famosa... Na tabela, porque até abril do ano passado era 10%. Como ele destruiu a carreira, tirando os 10%, deixando 7%, e a diferença do médio para o superior, se comprometeu que este ano, em janeiro, voltaria os 10%. Então, é o que tem neste momento para nós anunciarmos. Mas nós temos já uma agenda para terça-feira. Encontrei o secretário lá na TV Rio Branco e ele se comprometeu de nos receber terça-feira para tratar de outros assuntos, como concurso público, se efetivo, se provisório, a gratificação não é a gratificação, o recurso dos notebooks para o secretário escolar e o coordenador administrativo. Segundo ele, vai sair agora num próximo lote. Aí os trabalhadores ficam muito apreensivos, saber como que vai ser este concurso, como que vai ser o início do ano letivo. E aí a gente tem informações que precisa, ele mesmo nos passar para a gente poder falar para a categoria. Então tá agendado para a próxima terça-feira? Próxima terça-feira, a reunião, ele vai ligar e falar o horário. Então... E negociação de reestruturação de carreira somente no segundo semestre de fevereiro. E ele está sentando com o Sinteac para falar sobre isso? Agora vai, porque eu encontrei ele lá na TV Rio Branco, ele não teve como me dizer não, né, secretário? Eu até disse assim, olha quem eu achei. Ele disse, professor, eu não estava perdido. Então eu consegui esta agenda, mas a gente vai começar as negociações no segundo semestre de fevereiro. Rosana, muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu que agradeço. Espero que, olha, o Gazeta Entrevista está de olho nessa questão fundiária. Vou lá e amanhã. Aceita qualquer... Tá, eu retorno, porque amanhã eu vou lá na reunião com eles. Perfeito. Do Gregório. Nos use aqui, por favor. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.